5 passos para se reconectar com Deus. Fortaleça sua fé e encontre a paz interior. O primeiro passo para se reconectar com Deus é aprender a silenciar o ruído interno que ocupa a mente e o coração. Grande parte das pessoas carrega dentro de si um barulho constante, formado por pensamentos acelerados, preocupações intermináveis e lembranças que insistem em se repetir como ecos. Esse excesso de estímulos cria a sensação de que nunca existe um momento de paz, como se fosse impossível descansar, mesmo quando o corpo já não aguenta mais. No entanto, o silêncio interior não é ausência de movimento ou de vida, mas o espaço necessário para que a voz de Deus seja ouvida de forma clara. Quando o coração está sobrecarregado de distrações, não há espaço para perceber a presença divina que sempre esteve próxima. Silenciar não significa eliminar todos os sons externos, mas aprender a lidar com o ruído que vem de dentro. É parar por alguns minutos, fechar os olhos e permitir que a respiração se torne guia. A cada inspiração é como se fosse aberto espaço para a paz. A cada expiração é como se fossem liberados os pesos que oprimem a mente. Esse exercício simples cria uma atmosfera de entrega, na qual a ansiedade perde força e a confiança começa a nascer. É nesse ponto que a oração surge de maneira espontânea. O ruído interno também se manifesta nas culpas, que insistem em ressurgir, e nas ansiedades que projetam medos no futuro. Quando você observa esses pensamentos sem se prender a eles, descobre que eles não têm o poder de ditar o rumo da sua vida espiritual. São apenas sinais de que a mente precisa ser direcionada. Ao reconhecer isso, você abre espaço para que a presença divina substitua o caos interno por serenidade. O silêncio, antes temido, se transforma em refúgio, onde o espírito se fortalece. Esse passo exige prática e constância, porque a mente sempre buscará retornar ao estado de agitação. Mas a cada tentativa de silenciar, você se aproxima mais da reconexão. Pouco a pouco, a presença de Deus deixa de ser uma ideia distante e passa a ser percebida em pequenas experiências de paz interior. O que antes era apenas barulho se torna oportunidade de entrega, e a voz suave de Deus encontra espaço para falar. É nesse silêncio cultivado que a fé começa a ser renovada, porque não depende mais das circunstâncias externas, mas da disposição interior de ouvir. O segundo passo para se reconectar com Deus é redescobrir a palavra como fonte viva de transformação. Muitos se aproximam da Bíblia como se fosse apenas um livro de histórias antigas, cheias de normas e relatos distantes da realidade atual, e por isso acabam perdendo a profundidade do que ela realmente oferece. A Escritura não foi escrita apenas para ser lida como informação, mas para ser experimentada como revelação. Cada versículo carrega um sopro de vida, cada passagem contém a capacidade de iluminar caminhos escuros, fortalecer o coração cansado e trazer clareza onde só existe confusão. A palavra não é estática, ela se move dentro de quem a recebe com sinceridade, e essa é a sua verdadeira força. Quando se lê com pressa, a Bíblia se torna apenas um texto. Quando se lê com o coração aberto, ela se torna uma conversa íntima entre Deus e a alma. Um único versículo meditado em silêncio pode ser mais poderoso do que capítulos inteiros lidos sem atenção. É nesse contato profundo que a palavra revela aquilo que ninguém poderia ensinar. Ela confronta quando necessário, consola nos momentos de dor, inspira quando o ânimo enfraquece e direciona quando as escolhas parecem confusas. O segredo não está em acumular conhecimento, mas em permitir transformação. Muitos acreditam que é preciso dedicar horas diárias à leitura para ter resultados, mas a reconexão não depende de quantidade e sim de qualidade. O que realmente importa é a disposição em ouvir o que o Espírito Santo deseja comunicar.
Há dias em que um versículo ressoa tão forte que acompanha cada pensamento ao longo das horas, como se fosse um lembrete constante da presença de Deus. Nesses momentos, a palavra deixa de ser distante e passa a ser companhia viva, lembrando que não se caminha sozinho. Ao redescobrir a Escritura dessa forma, você percebe que ela não é apenas um registro do passado, mas uma mensagem atual que se renova a cada leitura. Aquilo que parecia simples revela profundidade. Aquilo que parecia repetido ganha novo significado. Aquilo que parecia distante se torna resposta. Essa experiência prova que a reconexão com Deus não acontece apenas no silêncio ou na oração, mas também no contato íntimo com a palavra que respira vida. Ao tratar a Bíblia não como obrigação, mas como encontro, você descobre que a fé se fortalece dia após dia. O terceiro passo para se reconectar com Deus é transformar a rotina em oração. Muitos acreditam que a oração acontece apenas em momentos específicos, como quando se está de joelhos, em um templo ou durante um ritual estabelecido. Mas a verdadeira essência da oração vai muito além dessas ocasiões. Oração é conversa, é respiração da alma, é estado de consciência que pode estar presente em cada detalhe da vida cotidiana. Reconectar-se com Deus significa aprender que não existem espaços sagrados separados dos comuns, porque a presença dele pode ser percebida em qualquer lugar e em qualquer hora. Ao acordar, antes de se deixar dominar pela avalanche de preocupações, basta erguer um pensamento de gratidão para iniciar o dia em sintonia espiritual. Esse simples gesto já altera a forma como se enxerga tudo o que vem depois. Preparar o café da manhã pode se tornar um ato de agradecimento pela provisão. Caminhar até o trabalho pode ser transformado em tempo de reflexão, em que cada passo é acompanhado de uma oração silenciosa. Até mesmo diante das dificuldades diárias, uma frase curta dita em silêncio pode mudar tudo. Não se trata de acrescentar algo a mais na rotina, mas de dar novo sentido ao que já está presente nela. Essa prática mostra que não há necessidade de separar momentos espirituais dos comuns. A vida inteira pode ser uma oferta. Uma tarefa simples feita com consciência da presença de Deus se transforma em adoração. Uma conversa conduzida com paciência e amor se torna oração viva. Até mesmo o cansaço pode ser levado como entrega, e nesse ato o coração encontra descanso. Quando a rotina se converte em diálogo constante, não existe mais espaço para a sensação de distância, porque o Criador se faz próximo em cada detalhe. Transformar a rotina em oração é também libertar a mente da ideia de que espiritualidade é difícil. É entender que cada gesto pode ser uma expressão de fé. Isso abre caminho para uma intimidade contínua, que não depende de horários fixos ou ambientes específicos. Aos poucos, percebe-se que Deus não espera apenas grandes momentos de oração. Ele deseja caminhar junto em todos os instantes. Quanto mais essa consciência cresce, mais a vida se torna leve, porque a alma aprende a descansar em uma presença que nunca se afasta. A rotina deixa de ser repetição e se torna caminho de encontro. O coração descobre que a oração não está apenas nas palavras, mas na atitude de viver cada dia com a certeza de que se está diante de Deus. O quarto passo para se reconectar com Deus é reconciliar-se com o passado. Poucas coisas afastam tanto a alma da presença divina quanto a insistência em carregar culpas, ressentimentos e lembranças dolorosas que já não podem ser mudadas. O ser humano tem a tendência de revisitar erros, decisões e palavras que feriram. Essa repetição cria um ciclo silencioso de acusação interna, fazendo muitos acreditarem que não são dignos da presença de Deus. A fé se enfraquece porque a mente insiste em lembrar aquilo que deveria ter ficado para trás. Porém,
A reconexão só se torna possível quando há libertação, e essa libertação começa no ato de entregar a Deus o peso que não se pode carregar sozinho. Reconciliar-se não significa fingir que nada aconteceu, nem negar a dor. É reconhecer os fatos, mas escolher não permitir que eles definam o presente. Cada erro pode ser aprendizado, cada ferida experiência de superação. A culpa perde força diante do perdão divino, que não se baseia em merecimento, mas em graça abundante. O ressentimento deixa de aprisionar quando se escolhe perdoar, não para justificar injustiças, mas para libertar o coração da prisão da mágoa. Essa decisão exige coragem, mas é nesse ato que se encontra o início da verdadeira reconexão. Quando você aprende a olhar para trás, sem reviver a dor, descobre que as lembranças não precisam ser correntes. Elas se tornam testemunhos de transformação, sinais de que mesmo nos momentos mais difíceis, Deus nunca deixou de agir. O que antes era cicatriz aberta se torna marca de resistência, lembrança de que foi possível continuar mesmo quando tudo parecia perdido. Esse olhar renovado permite viver o presente com leveza e encarar o futuro com confiança. A reconciliação abre espaço para uma fé madura, que não está baseada em esconder feridas, mas em reconhecer que a graça de Deus é suficiente para curar. O passado deixa de ser inimigo e se torna aliado, pois mostra o quanto já se caminhou. Nesse processo, a reconexão com Deus se torna profunda, porque não há mais barreiras emocionais entre a alma e a presença divina. O coração liberto descobre que não precisa fugir da própria história, mas pode usá-la como prova viva da misericórdia. É nesse encontro de aceitação e cura que a fé se fortalece e que a vida espiritual encontra um novo começo. O quinto passo para se reconectar com Deus é servir como expressão da fé. Durante muito tempo, muitos acreditaram que a reconexão acontece apenas no silêncio da oração ou na leitura da palavra, mas há uma dimensão mais profunda que se revela quando a fé se transforma em ação concreta. Servir é a maneira mais prática de manifestar a presença de Deus no mundo. É a tradução da fé em gestos visíveis, em atitudes que demonstram amor, compaixão e cuidado. Quando a vida espiritual encontra expressão no serviço, o vínculo se fortalece. Servir não significa necessariamente realizar grandes feitos ou obras que chamem atenção. Pelo contrário, são os gestos simples que carregam o poder de transformar. Uma palavra de encorajamento, um sorriso, um ouvido disposto a ouvir sem julgamentos. Um gesto de bondade que não busca reconhecimento já é serviço, já é fé em ação. Quando o coração vive dessa forma, descobre que Deus se manifesta em cada encontro, em cada oportunidade de estender a mão. Essa prática traz consigo um propósito que dá novo sentido à vida. Quem escolhe amar através de ações percebe que não é apenas instrumento de consolo, mas também receptor de graça. Ao perdoar, aprende sobre perdão. Ao ajudar, experimenta presença. O serviço cria uma corrente de transformação que ultrapassa barreiras pessoais e alcança lugares inesperados. Reconectar-se com Deus, através do serviço, é descobrir que Ele não se limita ao altar, mas caminha em cada gesto de compaixão. Quando se entende que a fé não se resume ao que se guarda para si, mas ao que se compartilha, o coração ganha força renovada. O vazio começa a ser preenchido por sentido. A solidão cede lugar à conexão com outros. Essa união se torna reflexo da própria essência divina. Deus se revela no amor oferecido, no perdão dado, no cuidado prestado. Servir é viver a espiritualidade em sua forma mais prática, é fazer do cotidiano um espaço de reconciliação, é transformar cada ato de amor em altar invisível.
Nesse movimento, a reconexão não apenas se completa, mas se expande, porque deixa de ser apenas sobre a sua vida e passa a iluminar outras vidas. Quando a luz é compartilhada, ela nunca diminui, apenas se multiplica, mostrando que a fé viva é sempre generosa e que o serviço é um dos caminhos mais poderosos para sentir Deus de forma real e presente. Neste momento da caminhada, a reconexão já não é apenas uma ideia distante, mas uma experiência que se torna palpável. Cada passo abriu espaço para sentir a presença de Deus de forma mais clara e íntima. O silêncio interior trouxe alívio. A palavra viva acendeu novas perspectivas. A rotina em oração criou intimidade. A reconciliação trouxe libertação. E o serviço revelou que a fé é viva quando compartilhada. Agora tudo se une em uma percepção única. Deus não está longe. Ele sempre esteve presente, aguardando o instante em que você abriria espaço para enxergá-lo. O clímax dessa experiência não se resume à emoção passageira. É transformação profunda que alcança corpo, mente e espírito. O coração, antes carregado de dúvidas, começa a experimentar uma paz que não depende das circunstâncias. O silêncio passa a ser entendido como lugar de encontro. É nesse instante que a fé deixa de ser teoria e se torna realidade concreta, capaz de sustentar mesmo em meio às tempestades. Essa reconexão também desperta o desejo de transbordar. Quem sente a presença de Deus viva não consegue guardar apenas para si. Surge a necessidade de partilhar esperança, de levar consolo, de estender amor. O clímax não é fim em si mesmo, mas chamado para ser instrumento. Nesse ponto, a fé deixa de ser apenas pessoal e se torna testemunho, prova viva de que Deus continua agindo no mundo através dos que se dispõem a ouvir e obedecer. O que parecia impossível agora se torna realidade. É como se um peso fosse retirado e uma nova luz começasse a iluminar. A jornada revela que nunca se esteve só. Apenas era preciso abrir espaço para perceber que Deus sempre esteve ali, constante e presente. Este é o clímax, a descoberta de que a vida não precisa ser conduzida pelo medo ou pela pressa, mas pode ser guiada pela confiança e pela certeza de que existe um propósito maior, sustentando cada instante. Você não está distante de Deus. Talvez tenha carregado a sensação de que ele se calou ou que se afastou. Talvez tenha acreditado que falhas e culpas o tornaram indigno, mas em nenhum momento ele deixou de estar ao seu lado. O que muda não é a presença dele, mas a sua percepção dela. Cada passo mostrou que a reconexão não depende de esforço sobre-humano, mas de abertura de coração. O silêncio transformado em encontro prova isso. A palavra redescoberta como viva, a rotina convertida em oração, o passado reconciliado e o serviço como expressão da fé revelam que Deus não está distante. Ele sempre esteve aqui, aguardando o seu sim ao recomeço. Essa experiência não termina agora, porque a presença de Deus não se limita a este instante. A reconexão não é evento isolado, é processo diário, que se renova a cada escolha. Cada respiração é lembrança da vida que Ele concede. Cada decisão pode ser marcada pela consciência de que Ele orienta seus passos. Cada gesto de amor pode ser reflexo da sua essência. Viver assim é compreender que toda a vida pode se tornar lugar de encontro com Deus. Agora cabe a você decidir continuar essa caminhada. Se o que ouviu falou ao seu coração, não guarde apenas para si. Compartilhe esta mensagem com quem precisa de esperança, porque uma palavra pode mudar um destino. Um gesto de partilha pode reacender a fé adormecida em outra vida. Esse é o poder do testemunho. Aquilo que transforma você pode também transformar outros.
Para que esse caminho continue, inscreva-se neste canal. Permaneça conectado a conteúdos que fortalecem a fé e alimentam o espírito. Deixe nos comentários qual dos 5 passos mais tocou a sua vida, porque ao compartilhar sua experiência, você inspira e encoraja outros. Esse é apenas o início de uma nova etapa da sua jornada espiritual, marcada por confiança renovada, paz que supera o entendimento humano e fé que se traduz em vida prática. Deus não está distante. Agora você já sabe, Ele caminha ao seu lado, pronto para conduzi-lo em cada detalhe do seu dia.